desatino, falta de tino, de juízo, loucura, desacertar, perder a razão, desvairar, alucinar, enlouquecer, desatinar, não atinar, não atinou, desatino. Acordei e pedi um abraço à minha mãe. Abracei-a como nunca tinha abraçado antes. Sempre fui um menino mau, endemoniado, demoníaco. Dizia minhas tias: esse menino não para quieto, Genuína! Lá quer esse menino! Sempre fui um menino mau, mauzinho. A minha primeira vítima foi um gato. Era uma gata, o meu gato. Gata felpuda, pelo branquinho, dengo só. Adorava se enroscar, se laçar nas minhas pernas. Eu era um menino demoníaco, endemoniado. Odiava aquele enroscar, aquele laçar. Odiava, mas adorava brincar com fogo. Adorava. Eu era um menino mau, mauzinho. A garrafa de álcool ali bem próxima. O gato, que era uma gata, ali bem próximo. E o fósforo na mão. E a garrafa de álcool caiu bem em cima daquele pelo branquinho. O fósforo foi riscado. Curti muito aquele fogo. Muito. Além do gato, teve o peixe. Aquele aquário tinha aquela água límpida. Nunca gostei de bolinhas e de tomar banho. Nunca. Aquele peixe tinha uma cara de boa. Toda vez que aquele peixe encostava com aquela cara de peixe, com o vidro do aquário com aquela cara de peixe, parecia que estava zombando de mim. As bolinhas. Nunca gostei de bolinhas. Detestava. Mas adorava brincar com fogo. 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 E na troca da água do aquário, pedi para minha mãe para que eu fizesse a troca. Troquei sem querer água por álcool. O fósforo foi riscado e... Nemo se fuder. Comecei a gostar de bolinhas. Eu era uma criança maléfica, demoníaca, adorava fogo, fogo, fogo. E tinha um cachorrinho. O nome dele era Nero! Foi eu mesmo que coloquei esse nome. Nero. Mas o que eu não gosto dos cachorros é que eles são os melhores amigos do homem. E eu era menino, sou um menino demoníaco, ruim pra peste. Adorava brincar com fogo, né, Nero? Nero. E o melhor amigo do homem, explodiu com a garrafa de álcool. Mãe! Mãe, corre aqui, mãe! Nero tá pegando fogo, vem! O cachorro quente com um copo de refrigerante. Ainda tinha o passarinho. Ele cantava toda hora, aquilo me irritava toda hora. Na gaiola ele ficava pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, Fígaro. Eu era um menino endemoniado, demoníaco. Amarrei na patinha do cantador, do tenor de asas, um barbante com alça. Um barbante com um alto. Abri lentamente a gaiola
fósforo foi riscado. Cometa riscava o céu. Era bonito de ver o clarão. E tinha... Acordei e pedi um abraço à minha mãe. Abracei como nunca tinha abraçado antes. Mãe? 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 Meu nome é Manuel Flor, sou alfaiate e acabo de matar uma pessoa. Só não revelo agora que foi assassinado. Para compreender os meus motivos, é preciso que meu depoimento volte no tempo. Na pequena cidade onde moro, era dono da única alfaiataria e era sempre requisitado. Meu ofício me fez ser cuidadoso, bastante esmerado, pois saber escolher o tecido, cortar o tecido, ser simétrico no vinho, com a agulha, a fidelidade com que o cliente me desenhava, até me relatava. Tinha que ser uma pessoa esmerada. Herdei do meu pai o ofício. Meu pai só teve a mim. Sou o único fruto da única relação heterossexual que ele tivera. Minha mãe foi uma mulher que veio da cidade grande passar uns dias, passou 9 meses e 10 dias. Se engraçou do meu pai por ela, eles transaram, engravidou, me teve, deixou com meu pai e partiu para nunca mais voltar. Meu pai era gentil, delicado, carinhoso, sempre dizia: carrega os dois, o pai e a mãe, são os dois. Dizia isso sem nenhuma afetação e com a grandeza do espírito que me protegia de todos os perigos. Agora, por conta da sexualidade do meu pai, eu era perseguido pelos meus amiguinhos do colégio. Filho de fruta frutinha! Manuel Pai, Manuel Florzinha! O filho do gay da cidade é ser fresco também. Sentia toda a cidade desconfiada. Sentia os amigos desconfiados para algum deslize meu, não tomavam banho comigo no vestiário, não trocavam de roupa perto de mim. Eu podia ser gay, para eles eu era, filho de gay, o gay é, ou será? Não abandonei a escola, mas fui me afastando aos poucos. Fui me chegando para a alfaiataria. Meu pai ficava feliz com o meu interesse e começou a me ensinar tudo. E magistralmente fui aprendendo o tracejado, o corte e a costura. E comecei a ter interesse em desenhar e costurar roupas femininas. Agora imagine eu, em princípio já estava assim com meus colegas, agora eles não tinham perdão e eu no meu trabalho. Ele é fresco! Você é viado! Você é um... Eu sou condenado. E por desenhar e fazer roupas de mulher, muitas vinham me procurar. E na procura por roupas, à medida que eu fazia, eu comia quase tudo. As mães, as tias, as primas, os meus amiguinhos, que me chamavam de burro, pederasta, fresco, frutinha. Comia por prazer e também por vingança. Não por autoafirmação, não, nunca. Mas era quase tudo. Quando eu crescer, eu vou comer as mães, as tias, as primas, desses filhas da puta! Essa era a minha resposta. Depois fui perdendo o interesse não por mulheres, mas por todas as mulheres da minha cidade, quando naquele dia na estação, o trem estacionava, trazendo a mulher que me fez perder o interesse nas demais. Maria. Era o nome que veio para me doidar.
Recém-chegada da cidade grande, Mariana tinha algo que transcendia a beleza comum, que era diferente das outras meninas. Pode ser. Pode Disse seguir. pra mim mesmo que ia conquistá-la. Fazia de tudo para me chegar, mas Mariana era difícil demais. Parecia que conhecia minha fama. Só pode ser. Mas ela nunca estava para mim. Era firme, nunca balançada. Era firme, feito um guerreiro. Aí, abandonei a cidade das mulheres para viver minha vida nessa conquista. Foi quando me veio a inspiração de fazer o mais belo vestido que já tinha feito. Vestido para Mariana. E desenhava, rabiscava, rasgava, desenhava, rasgava de novo. Nunca estava satisfeito, pois queria fazer o melhor, claro. E depois de uma certa quantidade de tempo, descobria o corte, a cor, a forma e o jeito do vestido. Passei 2 noites refazendo, costurando, até fielmente aprontá-la. Me dirigi até a casa dela. Ofereci um vestido e ela gentilmente recusara. E na sua recusa, meu mundo caía. Não era mais um predador e a cidade voltava a ser como antes. Eu não disse que ele é viado! Ele é fresco, olha lá! Eu não era mais o infante de antes e os medos era só reação e o sangue subia. E 2 desses amiguinhos de infância me apanharam no meio da praça. Ia para a delegacia. Ia me tornando uma pessoa de pavio curto, violento. As pessoas e as tesouras em minhas mãos hábeis eram arma perigosíssima. Pensa. Mariana talvez não tenha gostado do vestido e fiz outro mais bonito ainda. Fui à casa dela, bati 3 vezes na porta e quem abre um homem. Fui pego de surpresa, nem entreguei o vestido, fui embora. Era isso, Mariana era casada, por isso, tinha um namorado, sei lá. O que era ruim ficou pior. Fiquei fora de mim. Passei a beber, a brigar, a bater. Queria esquecer Mariana, mas o coração era constante, não queria. Porra! Sai da minha cabeça, peste! Pra me apurrinhar, o último pedaço foi dito. Eu com a tesoura na mão desferi um golpe de Josué que quase o acerto. E de novo para a delegacia. Motivo? Ter me chamado de viado. Eu não gostava de homossexual, de viado, não! Passei a vida sendo chamado assim, tinha raiva. Era chamado assim, odiava! Tentei a gentileza do meu pai, mas hoje eu sou outro! Eu era outro! Não admitia mais! E o meu pai? Meu pai estava acima disso tudo. Era o meu pai. Saía da delegacia com Mariana na minha cabeça e perguntava: será que pelo fato dela me negar eu não queria conquistá-la por isso? Não, estava acima disso. Era como uma questão do meu pai, era amor. Mesmo sem nunca ter tocado nela, pego em suas mãos, ter beijado ela, mas senti uns sintomas de um homem apaixonado que estava prestes a virar amor. Aí me veio um desatino. Resolvi fazer vários vestidos do mesmo modelo. O mesmo modelo que Mariana tinha recusado. Muitos, vários. Após uma grande quantidade no meio da madrugada, estendi todos eles nos fios da cidade, nos postes, nas árvores. Toda a cidade se vestia de Mariana. E quando os primeiros raios do sol iluminavam os vestidos azuis, pintavam de céu o chão da cidade. Não sei que efeito deu, porque não saí para ver, por vergonha ou por amor. Escondido, amor. Só ouvi os gritos, os burburinhos da cidade. Vestiu a cidade por amor, hein? Você viu? Isso é uma declaração que a mulher poderia ganhar. E cada mulher pegando seu vestido. Os vestidos que fiz para Mariana. Rapidamente a cidade ia se despindo de Mariana. E quando eu chorava por ela, chorava.
A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num dourado sonho vai claridade buscar. Naquele dia Mariana não saiu, eu também não saí. Depois de 3 dias, ouço 3 batidas na porta. Pode entrar. Quem entra? Mariana. Ela estava linda, parecia que trazia o sol para o mundo. Ela entrou determinada, fiquei parado sem reação. Quando ela passa por mim, sinto seu cheiro. Vou virando lentamente a cabeça para ver sua caminhada. E ela se prostra no meio da sala. E aquele convite, aqueles abraços, beijo no confere. Me contive. Ela do mesmo tom. Não sobrou nenhum vestido daqueles que você fez para mim? Antes dela concluir, peguei o original, o primeiro que tinha feito, que estava guardado, e ofereço. Ela gentilmente vem pegar o vestido. Quando passa para dar um beijo, ela não espera. Ela se afasta um pouco e vai caminhando lentamente para o fundo da sala. E começa a se despir, peça por peça, peça por peça. Quando Mariana tira a última peça de roupa, Mariana se mostra. Mostra ser um homem, assim como eu. Aquela beleza que tanto me encantava, que não sabia distinguir era de aquele homem que tinha aberto a porta era ela. Fui traído pelo desejo. Não deixava ver que estava apaixonado por um homem, minhas mãos tremiam. E eu, com a tesoura na mão, parti para cima dela e desferi um beijo. E abracei. E matei. Um homem, assim como eu. Matei o meu próprio preconceito. Matei subjetivamente o meu outro eu. Assim, parto da cidade para viver com um fado apolinário. Mariana. Tô fora.
Seu Antônio vivia para o açougue. Acordava às 4 horas da manhã para trabalhar. Era dono do próprio negócio e investia cada tostão do seu sonho. De infância pobre, não tinha carne no prato. Foi crescendo com isso na cabeça. Vou abrir o meu açougue. Assim, Antônio Menino foi crescendo e entrou no açougue de carne. Aprendeu de tudo sobre carne. Tudo. Tornou-se especialista. O porte de Antônio adolescente era firme. Nunca tremia, nunca sorria, nunca falava com o cliente. Até que Antônio adolescente conheceu Missinha. Tinha bem feita. Mulher de poucos encantos para alguns e de muito prazer para outros. Antônio, que era adolescente, era um menino. E depois viraram um homem. Continuava no seu trabalho. Missinha era especialista quase no mesmo ramo de Antônio, no comércio da carne. Antônio para a carne de boi, Missinha para a própria presa. Antônio se encantara por ela e nunca mais desencantaram. Queria casar, mas toda a cidade caçoava dele, como toda a cidade caçoa de um homem que resolve casar com meretriz. Mas Antônio estava nem aí, estava tão apaixonado por Missinha. Daí ele começa a trabalhar os 3 expedientes para poder se casar com a dona da carne. Queria ele ser o único dono daquele pedaço de carne. Então ele junta dinheiro, sai do emprego, monta seu próprio açougue. Nesse ano ele trabalhava muito, hoje muito mais. E quando consegue tais condições, finalmente se casa com Missinha. No seu casamento, só ele e Missinha. A Missinha. Não tinha amigos, não foi parente, não tinha ninguém. Todos deram de funcionamento deles. Com ela mais ainda, pois não vendiam roupas, bijuterias, nada e tudo tinha que buscar noutra cidade, ao qual Antônio fazia questão de acompanhá-la. Não por desconfiança, até porque o amor de Antônio era indesconfiável. Mas ele queria estar perto dela, sempre. Antônio queria ter filho. Missinha também. Tentaram muitas vezes, mas nunca conseguiram. Antônio, apesar de seu jeito bruto, era um doce com Missinha. Atencioso, delicado, amoroso, e até se fazia de poeta e recitava versos de improviso. O longo do boi é uma peça dura, não se tira quase nada, mas o coração de Antônio é coração mole, se derrete por tu como um bife amaciado na manteiga e na brasa. Inicia sua cônjuge retribuindo. Coração de Missinha é coração mole, se derrete por tu, Antônio, como um bife amaciado na manteiga e na brasa. Sempre que saiu para passear, a cidade ignorava sempre, e as coisas foram se tornando piores. Antônio nunca tomara um sorvete com a sua amada ex-prostituta, pois ninguém lhes vendia. Mas a única coisa que a cidade não tinha o poder de negar era a lua. Antônia, sua deusa, que há muito deixara de ser mulher da vida e que queria viver longe da fama, ganhava todo mês uma lua. E a cidade cada vez mais cruel com eles. E por inveja da felicidade dos dois, se fechavam cada vez mais.
mas não deixavam de consumir, de comprar no açougue de Antônio. Paradoxal! Nicinha sempre ia com Antônio comprar roupas em outra cidade, sempre. Só que naquele dia, Antônio não pôde ir e Nicinha teve que ir só. Sairia bem cedo, assim quando Antônio abriu sua açougue. Nicinha, aquela manhã, deu um beijo em Antônio e aquele beijo dado a fez sentir uma sensação esquisita que não sabia definir. Nicinha partiu. E naquele dia, Antônio trabalhou como nunca. Toda a cidade resolveram pegar como nunca comeram antes. Teve que destrinchar 3 peças, quase um boi vendido. E no final da tarde, na hora da chegada de Nicinha, ela simplesmente não aparecia. Ele ficou preocupado. A gente sempre chegava a essa hora. Cadê a Nicinha? Disse isso com um pressentimento no juízo. E nada de Nicinha. A noite vinha. Depois veio o dia, nada de Nicinha. Nada de Nicinha. Cadê a Nicinha, meu Deus? Faz ela voltar? Faz. Antônio estava desiludido. Mas não era com Nicinha, sentia algo bom por ela, não sabia explicar. Mas algo lhe dizia que ela não tinha fugido dele. No outro dia resolve não abrir o açougue. Não abriu. Mas no outro dia, resolve abrir o açougue e ninguém aparecera para lhe comprar carne. Ninguém apareceu. Do outro dia, nada de Nicinha e nada de ninguém comprar carne no seu açougue. Antônio teve uma ideia. Resolveu procurar sua esposa noutra cidade. Não encontraram. E na volta para casa é agraciado ao ver um imenso boi avermelhado na estrada. Boi bom. E não volta para casa e decide seguir o boi. E aonde o boi vai, Antônio vai atrás. Aonde o boi ia, Antônio ia atrás. O boi parece levar Antônio a algo, alguém, a um caminho, a um destino a guiar. Subitamente o boi para, o local é inóspito, somente ocupado por urubus. Um monte, um bando grasnando, sobrevoando sobre algo, sobrevoando sobre a carne. Antônio notara que os bichos de manta preta não pousavam, não atacaram que pretensamente seria um
um bicho morto. Eles não devoravam a carne. O boi, ali parado, indicando justamente onde os carniceiros sobrevoavam vorazmente. O boi tapava a visão de Antônio, que se encontrava por trás do bicho. E ele, o boi, se afasta um pouco para que Antônio tenha revelação. A visão do qual fora guiado por um boi, onde diariamente servia a cidade por um boi. E ele conta: Licinha, sua amada, morta como carne podre, mas intacta. Os urubus não quiseram devorar Licinha, talvez por respeito por Antônio todos os dias jogar as carcaças dos bichos para eles se alimentarem. E o boi? Por que levava até ela? Por vingança? Vingança pelos entes desossados, fatiados, cortados e vendidos no açougue? Ou era vingança? Era destino do boi. E o boi, ao observar Antônio, que abraça sua esposa morta longe da cidade, bem longe da cidade, e Antônio abraça sua esposa com tanta paixão que parece que ela está viva. E ele abraça sua esposa com força, porque ele sabia que ela não fugiria dele, dos seus braços de marchante. E ele segura de si e a coloca nas costas delicadamente e vai para casa, para a cidade, com a esposa nas costas e o boi seguindo. E eles caminham, sobem, descem, silenciosamente eles, os três. Antônio, Licinha e o boi. Chegam à cidade, passa pela praça, com a esposa nas costas e o boi seguindo. A cidade observa aquele homem com a esposa nas costas, com uma peça de carne. A cidade fica em silêncio com a passagem daquele homem. Ele entra no balcão, no açougue, que cortava todo tipo de carne. E fizera tudo isso com o boi cervical, fazendo-lhe companhia. O boi não quisera entrar, talvez por respeito por aquele homem, ou pelos seus que foram para o abate. Ninguém sabe o pensamento de um boi, mas o de Antônio era de dor maior, dor de homem que sangra por dentro, sangra por alma, por tudo, por ela. E Antônio adorna sua amada com todas as flores que pôde comprar, assim como um caixão mais bonito. E fizera tudo isso com um boi sem calço, fazendo-lhe companhia. O cemitério era pequeno e Antônio coloca o ataúde no lombo do boi e se prepara para o último adeus a Licinha. Toda a cidade observa aquele boi, aquele caixão em cima do boi, e aquele homem levando aquele boi, levando aquele caixão, cruzando a única via principal em direção ao pequeno cemitério. Chega, abre o portão, o boi entra. Antônio tira o caixão em cima do boi e nesse momento a população aparece. Todo mundo estava lá. Não vier num casamento, mas no cemitério. A morte, a partida da filha impura. Pensava ele em sua dor e todo mundo fora conferir que se ia ser enterrada. E a última parte de barro é jogada
E Antônio deposita uma única flor e um bilhete escrito. Realmente, a única carne boa. Outro dia, Antônio abre o açougue como nada tivesse acontecido e a cidade aparece em peso. Ele compra todo o estoque de carne. E gentilmente, Antônio deposita um bilhete lacrado dentro de cada carne que é embalada. Meio-dia, hora do almoço, hora de comer carne. E Antônio pega as suas coisas, não tudo, coloca na mala, joga em cima do boi, fecha o açougue e parte. Nas casas, as pessoas comem carne e comem carne. E um bilhete é lido: olho por olho, dente por dente. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. E Adão e Eva comeram do fruto envenenado. O que vocês comem é a carne de micinha que eu troquei pela do boi. O que vocês comem é a carne de micinha que eu troquei pela do boi. Todos comem a minha micinha. Provem do amor que ela tinha por mim, seus desgraçados, provem. Pois essa será a última carne que comerão. Pois o veneno da carne ensina o pecado, a inveja, a inveja. Enquanto a cidade comia a carne de micinha, Antônio ia. E Antônio com o boi tranquilamente para outras paragens. E
Enquanto minha mãe, com 9 meses de gravidez, tinha relações sexuais com o cliente, eu nasci. Esperma, sangue e feto. O rapaz saía de cima dela e eu de dentro. Ele se vestia às avessas e deixou mais do que eu combinado. Enquanto isso eu chorava em volta do cordão umbilical, ao passo que minha mãe fumava um cigarro sem filtro. Foi até a pia, se lavou e me lavou. Era esperma, sangue e feto. Ela estava constrangida. Notei isso, pois seu semblante era de uma puta que goza antes do cliente gozar. Minha mãe fez isso. Gozar o seu filho diante de um programa com um homem que nem sabia o nome. Minha mãe era a imagem do desconsolo. Morreu 7 dias depois. Como se eu disse com riqueza de detalhes, porque nasci na hora da Ave Maria, às 18 horas. Ave Maria. Eu lembro de tudo. Por ter nascido na hora da Ave Maria, eu me lembro desde o útero da minha mãe. Lembro de tudo. Lembro-me muito bem quando eu fui adotado por Dona Zumira, Gelita e Silurdinha. Eram as amigas putas da minha mãe. Lembro-me muito bem quando elas me pegaram dos braços da minha genitora. Minha mãe morreu comigo no peito, um cigarro na boca e um câncer no pulmão. Debilmente ela se foi. Dona Zumira, Geni, Cleci, Lordinha me pegaram para ser o homem infante da casa, pois elas não tinham contato com crianças, a não ser quando elas tiravam a virgindade de garotos com carinhas de bebês. As brincadeiras delas eram próprias do ambiente. Meu grande gigolô! Meu grande amado programinha, quando crescer vai ser igual a boca de ouro. Vai ser o dono do pedaço, tá bom? Eu só fazia rir porque não entendia nada. Só fazia rir. Ela com aquelas caras de putas, com maquiagens exageradas. O estranho não era o universo que eu vivia, mas era um novo universo que para mim ia se apresentando. Meu comportamento era extremamente feminino naquele antro de sexo. Mas achava que era pela convivência. Pois queria me maquiar, usar salto alto, essas coisas de mulher. À medida que eu ia crescendo, eu ia ficando feminino. Tinha nascido um homem e estava virando mulher. Pelos não cresciam, minha barba também não. Só muito sexo desenvolvia. Minha voz era um misto. Quando falava baixo, era mulher. Quando crescia a voz, era de homem. Maldição. Maldição. Meus traços masculinos se resumiam ao meu pênis, pois meus seios se revelavam e se assumiam como uma mocinha aos 15 anos de idade. Eu estava assim, constituída assim, voz aguda, sem pelos pelo corpo, peitos e com um pau. Estava decretado. Tinha nascido um homem, estava virando mulher. O que é o amor? Onde vai dar? Parece não ter fim. Uma canção cheirando a mar que bate forte em mim. O que me dá meu coração que eu canto pra não chorar. O que é o amor? Onde vai dar? O que me deixa assim? O que é o amor? Onde vai dar? Lua perdido em mim. Era a hora
Foi a hora que me fez assim. Estava me tornando uma Maria, uma mulher, por ter nascido naquela hora da reza. Passei a não aceitar isso. Não aceitar. Quem aceitaria? Quem? Eu era uma aberração, um milagre. Por mais que eu tivesse traços femininos, mas eu tinha um caralho de minhas pernas. Nunca fui um médico para saber o que eu tinha ou deixava de ter, mas lia sobre tudo e muita coisa. Pensava que era até uma hermafrodita. Não, eu não era isso. Mas o que eu era? O que eu sou? Muitas vezes pensava em suicídio, mas quando imaginava meu corpo morto naquela mesa do necrotério, eu descobri o que eu era ou não era, desistia. Pensava quanto seria vergonhoso e constrangedor o que meu corpo iria passar. Não suportaria, morreria 2 vezes. Não! Pensava quanto seria constrangedor e vergonhoso o que meu corpo iria passar. Não suportaria, morreria-se 2 vezes. Daí saí da grande cidade para ir para uma pequena cidade, desconhecida, pacata. Então, assumiria um jeito recatado. Pois numa cidade ordeira e provinciana, talvez se uma mulher, um homem, chegado da cidade grande, que fosse moral no jeito de se vestir, de se comportar, não seria bem aceito. Então assumiria um jeito recatado. Nunca tinha sido beijado, nunca tinha sido tocado, nunca. Ave Maria. E nessa pequena cidade um homem me corteja. E para mim era difícil, porque era homem, era mulher, o quê? E esse homem fez de tudo ao mesmo tempo, refez, era gentil e apaixonante e eu nada. Não por me fazer difícil, não, mas porque eu ainda era indecisão. Sempre dizia não a ele. Esse homem, apesar de apaixonante, gentil, também era insistente. E essas insistências vinham em presentes e declarações nos altos-falantes da praça da pequena cidade. Como si fuera esa noche la última vez, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Tomara conhecimento de um sentimento que nunca tinha vivenciado, a paixão pelo outro. E quando digo outro, digo homem e mulher. Por mais que me custe, nunca tinha sentido nada relacionado ao amor, nem por homem, nem por mulher. E se fosse por uma mulher? Se eu gostasse de uma mulher, e de uma mulher por mim? Mas como? Como? Se nunca me vesti como homem, nunca me comportei como tal, desde que sofri a transformação. Aí resolvi me comportar como um homem. Prendi os cabelos, vesti roupas masculinas e ia ganhar a cidade em busca de uma mulher. Quando me dava conta, era 6 horas. Estava prestes a sair. Às 6 horas, ouço batidas na porta. Às 6 da noite. 6 batidas. Era ele. Quando abro a porta, ele vai embora sem falar nada, com a caixa na mão, sem nada deixar. Passaram-se os dias e eu resolvi não sair de dentro de casa e também de dentro de mim.
Era manhã, primeiros raios de sol, e o anúncio veio. Não às 6 da noite, mas às 6 da manhã. De manhã, em casa, essas pessoas comentarem polvorosas do lado de fora. E do lado de fora, essas pessoas comentaram meu nome. Tremia. Será que descobriram o meu segredo? Tomo coragem, abro a porta e vejo a coisa mais bela que já vi na minha vida. E aquilo me fez acreditar no que eu sou. Eles acabaram de receber o maior presente, que é uma pessoa, que é uma mulher. Que a mulher que tinha nascido homem, acabaram de receber. E será a minha vida sem o teu amor, a minha boca sem os beijos teus, a minha alma sem o teu calor. E será a luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier iluminar outras noites iguais, procurar uma nova ilusão, não sei, outro amor, não quero ver além daquele que sonhei, meu amor, quem seria mais feliz que eu, se tu voltasses a gostar de mim, se teus carinhos se juntassem aos meus. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Era preciso ir à rua, cortar o cordão umbilical. Principalmente eu, que tinha nascido entre esperma, sangue e feto, mas que nascera homem e me tornara mulher, mas que carregava um pênis. Vou à casa dele, bato 3 vezes na porta, diz que posso entrar, entro determinado. Chego no centro da sua sala e pergunto: não sobrou nenhum vestido daqueles que você fez para mim? Ele me veio com um vestido lindo na sua elegância gentil. Me afasto um pouco e vou me despindo. Me despindo para ele. Não só para revelar que eu era uma pessoa híbrida, mas me revelar, despindo para as possibilidades. Sabia que mataria alguém naquele dia. O homem, a mulher, ou a mim mesmo. E sinto quando ele avança e me toca. E era tocada pela primeira vez. Beijo. Era beijada pela primeira vez. Eu era o ser mais feliz do mundo naquele momento. E resolvi ser eu, sem rótulos. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim, parto da cidade para viver com Manuel Filho, o alfaiate, um romance híbrido. Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher, sou a mesa e as cadeiras deste cabaré. Sou o seu amor profundo, sou o seu lugar no mundo. Sou a febre que queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita. O ouvido que lhe escuta, quantas vozes se ocultam nos bares, nas camas, nos lares, na lama. Sou um
novo, sou o antigo, sou o que não tem tempo, o que sempre esteve vivo, mas nem sempre atento, o que nunca lhe fez falta, o que lhe atormenta e mata. Sou certo, sou errado, sou o que divide, o que não tem duas partes e na verdade existe, oferece a outra face, mas não esquecem o que lhe fazem nos bares, na lama, nos lares, na cama. Na cama, na cama. Desatino, falta de tino, de juízo, loucura, desacertar, perder a razão, desvairar, alucinar, enlouquecer, não atinar, não atinou, desatinos. Sou o certo, sou errado, sou o que divide.